Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui nessa aula a gente vai continuar falando sobre radicais e vamos explorar aquelas propriedades que a gente aprendeu nas aulas iniciais, né? Sobre aquelas propriedades que eu mostrei para vocês a partir da primeira aula aqui dos radicais. Desde a primeira, segunda aula ali que eu passei para vocês aí, que está inclusive na playlist aqui, né pessoal? Uma playlist bem legal, né? Bem do comecinho, bem passo a passo sobre esse assunto de radicais. Então nós vamos resolver essa conta aqui, né? Nós vamos simplificar, certo? Olhando aqui, né, pessoal, dá a impressão de que é alguma coisa muito difícil, né? Eu tenho aqui, ó, raiz quadrada da raiz quadrada de 2 menos 1, que multiplica a raiz quadrada da raiz quadrada de 2 mais 1, certo? Então dá a impressão aqui de que é alguma coisa meio difícil aqui, né? Mas não, se você conhece as propriedades dos radicais, você consegue resolver isso aqui de uma forma muito fácil, quer ver? Então, a propriedade que nós vamos aplicar aqui é essa aqui, ó. É aquela propriedade que vocês devem se lembrar. Se eu tenho aqui, por exemplo, um produto de radicais, né, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui num radical do produto. Então, se eu tenho, por exemplo, a raiz enésima de a elevado a m, que multiplica a raiz enésima de b elevado a m, eu vou transformar isso na raiz enésima de a elevado a m, que multiplica b elevado a m, certo? Então, se eu tenho um produto de radicais, eu vou transformar num radical do produto. É basicamente isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então, olha como que vai ficar fácil, pessoal. Então, eu tenho aqui, ó, a raiz quadrada da raiz quadrada de 2 menos 1, que multiplica a raiz quadrada da raiz quadrada de 2 mais 1. Vou aplicar isso aqui, ó. Então, reparem que eu vou transformar esse radical, esse produto aqui de produto de radicais, num radical único, ou seja, num radical do produto. Então, olha só, vou aplicar aqui, vai ficar assim. Eu vou ficar então com raiz quadrada de 2 menos 1, né? Vou colocar aqui entre parênteses, tudo bem? Vou colocar aqui entre parênteses, que multiplica a raiz quadrada de 2 mais 1, entre parênteses, certo, pessoal? Então, vou colocar agora o radicalzão aqui agora, ó. Eu transformei esse radical aqui, ó, esses dois radicais num único radical. É exatamente o que está aqui na propriedade aqui, certo? Então, vou terminar de fazer o meu radical aqui. Tranquilo? Então, reparem, pessoal, que aqui no índice não tem nada escrito, né? Aqui no índice não tem nada escrito, mas eu sei que isso aqui é uma raiz quadrada, certo? Não se esqueçam disso. Pois bem, pessoal, agora, olha só que interessante. Reparem, pessoal, que eu tenho aqui, ó, um produto, certo? Que é o quê? O produto da soma pela diferença. Ah, então vocês já devem se lembrar, né? Se você já estudou produtos notáveis, você sabe que isso aqui é o produto da soma pela diferença. Então, de novo, produto, multiplicação de uma soma por uma diferença, né? Como que isso aqui é estruturado matematicamente falando, né, pessoal? Vamos relembrar? Deixa eu colocar a propriedade para vocês aqui, ó. Então, basicamente, essa propriedade aqui, ó. Eu tenho aqui o produto da soma, ó, produto da soma pela diferença, que vai ser igual ao quê? A uma diferença de quadrados, ó. Então, a mais b que multiplica a menos b sempre vai ser igual a isso aqui, ó. A elevado a 2 menos b elevado a 2. A ao quadrado menos b ao quadrado. E é isso que nós vamos aplicar aqui, ó. Reparem que nós temos aqui um produto da soma pela diferença, exatamente essa estrutura matemática aqui. E nós vamos transformar nisso aqui, ó, uma diferença de quadrados. Uma diferença de quadrados. Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar assim, ó. Eu vou escrever aqui, então, a diferença de quadrados agora. Então, essa raiz quadrada aqui de 2, eu vou escrever como quadrado da raiz quadrada de 2. Porque reparem que esse primeiro termo aqui, o a, eu tenho que elevar ele ao quadrado, certo? Então, vou elevar aqui a raiz quadrada de 2 ao quadrado.
Então, vou escrever assim, ó, raiz quadrada de 2. Tenho que levar ela ao quadrado, então eu vou colocar entre parênteses aqui, ó. Tranquilo? Aí eu vou colocar o sinal de menos, né, porque é uma diferença, né, de quadrados. E aí vou elevar esse 1 aqui também ao quadrado. O 1 aqui, pessoal, reparem que ele está fazendo o papel do B aqui, ó. Então vou elevar esse 1 aqui ao quadrado também, certo? E aí coloco, obviamente, o sinal do radical aqui, ó. Vou colocar aqui o sinal do radical, certo? Agora o seguinte, ó, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir esse expoente aqui dentro aqui do sinal do radical, que é aquela propriedade que a gente também já conhece, né, pessoal? Vamos relembrar? Agora ficou fácil, né? Então eu tenho aqui, ó, que a propriedade, né, é a seguinte: se eu tenho aqui a raiz enésima de A elevado a M, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar esse expoente que está ali fora do parênteses e eu vou introduzir ele dentro aqui do radical. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó, certo? Então vou pegar esse expoente 2 e introduzir aqui dentro do radical conforme mostra na propriedade aqui, né? Então vai ficar assim, ó. Vou pegar aqui o 2, vou introduzir aqui o expoente debaixo aqui do sinal do radical, certo? Tranquilo? E aí, vou colocar aqui o sinal de menos, né? 1 ao quadrado, né, pessoal? Quanto que é? É o próprio 1, né? Então é o próprio 1. E não vamos esquecer de colocar o sinal do radical grandão aqui, né? Então tá aqui, ó. Vamos colocar aqui o sinal do radical grandão aqui, certo? Agora notemos aqui o seguinte, ó, dá para fazer mais uma simplificação aqui? Dá, né? Porque lembremos, né, pessoal, que aqui, ó, o índice daqui da raiz quadrada de 2, não tem nada escrito aqui, mas eu sei que vale quanto? Vale 2. Quando isso acontece na matemática, é porque aqui vale 2, certo? Então aqui é a mesma coisa também, ó, aqui fora também. Então o índice daqui de fora também é 2, ó. Tranquilo? Então olha o que eu vou fazer. Vou transformar esse radical aqui agora, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado, no que, né, pessoal? Posso fazer o seguinte, posso converter numa potência, certo? Então, eu vou aplicar aquela propriedade que vocês já conhecem, que é essa aqui, ó. Se eu tenho aqui a raiz enésima de A elevado a M, eu posso escrever isso como A elevado a M sobre N, ou seja, quem está por dentro vai ficar por cima, aqui na potência, e quem está por fora vai ficar por baixo, lembram? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui com essa raiz quadrada de 2 aqui, ó. Então vou escrever aqui, ó, raiz quadrada de 2. Quem está por dentro vai ficar aqui por cima. E quem está por fora aqui, ó, vai ficar por baixo, certo? Aqui eu já sei, ó, que 2 dividido por 2, quanto que é, pessoal? É 1, né? Então já vou escrever aqui, ó, 1. Menos, então vou colocar aqui o sinal de menos, 1, né? Esse 1 aqui. E não vou esquecer de colocar o sinal do radical grandão aqui, ó, que cobre todo mundo, ó, certo? Então, esse aqui é o sinal do radical grandão. E agora, né? Agora eu vou escrever aqui, ó, 2 elevado a 1, né? Que é o novo expoente, ó. Então, 2 elevado a 1 menos 1. Tudo isso aqui debaixo do sinal do meu radical, certo? E agora 2 elevado a 1 é o próprio 2, menos quem? O 1. Coloco aqui o sinal do radical de novo. E aí, ó, 2 menos 1, quanto que é? É 1, né? É 1. Então, reparem que aqui, pessoal, eu tenho o quê? Raiz quadrada de 1. Quanto que é raiz quadrada de 1, pessoal? Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Olha que legal. Então, aqui, ó, eu já encontrei o resultado da minha simplificação do meu cálculo aqui, certo? Então, raiz quadrada de 2 menos 1, que multiplica a raiz quadrada da raiz quadrada de 2 mais 1, deu quanto, pessoal? Deu exatamente 1, certo? Então, consegui chegar nesse resultado aplicando as propriedades que a gente conhece, certo? Dos radicais, inclusive apliquei aqui, ó, produtos notáveis, certo? Quando chegou aqui nesse trecho. E aplicamos outras propriedades dos radicais e no final aqui convertemos aqui radical em potência, como a gente fez aqui nesse trecho aqui, certo? Tranquilo?
Legal? Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, deixar o seu like, seu comentário. E convido você a compartilhar esse canal com seus amigos, tudo bem? Tá ok, pessoal? Então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.